Boa noite, queridos amigos. Afaste um pouquinho sua câmera, Cristina, por favor. Isso, obrigado. Tá ótimo, obrigado. Pronto. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um encontro com 15 minutos com Emmanuel, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ampare para mais uma noite de estudos, que consigamos ter muita compreensão nesta máxima que vamos ver hoje. A reflexão espírita de hoje é renovações. Essas renovações nós vamos ver como renovações inevitáveis da vida. Pausar para refletir ou refazer. Nunca estacionar para censurar ou lamentar. Em toda parte, em qualquer tempo, vemos a vitalidade do universo a exprimir-se incessantemente. Árvores lançam fora de si as folhas inúteis e deitam vergônteas novas, que são brotos novos. Sementes, lembrando fragmentos cadavéricos da natureza, são confiadas à terra que as fecunda, transfigurando-as com o tempo em gigantes do plano vegetal. Em teu próprio corpo, o princípio da ação constante se manifesta. Enquanto de guardas independente na esfera dos próprios pensamentos, milhões de células trabalham em teu favor. Alimentas-te e não te preocupas com os fenômenos da nutrição. Dormes e múltiplas operações fisiológicas se efetuam em ti sem que precises tomar disso imediato conhecimento. Queiramos ou não reconhecer a verdade, estamos mergulhados no oceano da energia divina, tanto quanto o peixe dentro d'água. Nós, porém, as criaturas humanas, somos almas conscientes, erguidas ao regime da responsabilidade pessoal ante os privilégios da razão e conquanto existamos e nos movamos em Deus, conforme a feliz assertiva do apóstolo Paulo. Somos livres para pensar, imaginar, criar e estabelecer, gerando causas e consequências na esfera dos nossos próprios destinos. Daí, a necessidade de nos enquadrarmos nos planos supremos do Pai, quanto à edificação da felicidade de todos, aceitando e abençoando as renovações que nos façam indispensáveis. Acreditar na força do bem e cooperar com ela na sustentação da harmonia geral é imperativo da lei divina, cuja execução não nos é lícito desvencilhar. Sem intimados pelas circunstâncias, as necessárias alterações da experiência cotidiana, louvemos a divina providência e vejamos como dirigir convenientemente as nossas possibilidades para que se faça o melhor com o nosso auxílio na obra do progresso e do aprimoramento em nós e fora de nós. Em quaisquer óbices que nos tentem barrar a jornada evolutiva, procuremos a superação deles através da ação contínua no bem de todos. Comparemos a nossa tarefa a um navio lançado ao mar. Tempestades sobrevêm e rochedos surgem, obrigando-nos muitas vezes
há mudanças de rumo. No entanto, se cada um de nós se mantém fiel no posto de trabalho a que foi conduzido, com aplicação sincera ao próprio dever, nenhum perigo nos impelirá ao desastre, porque se o homem coopera, Deus opera em nós. A humanidade, em nós a humanidade. Somos a equipagem na embarcação enorme do mundo e é preciso jamais esquecer que Deus está no leme. Para fazermos essas renovações, precisamos ter algumas reflexões, né? E a gente então começa as nossas reflexões sobre esse capítulo, pedindo ao nosso amado Mestre, nosso divino amigo, que nos ajude a cumprirmos nossas promessas para essa encarnação, que possamos compreender sempre a inspiração dada pelo nosso mentor. Nada melhor que o recomeço para avaliarmos nossa necessidade de renovação. Toda renovação necessita antes de uma pausa para reflexão. Quando as coisas saem do nosso controle, necessitamos parar para refletir e tomar novas decisões e novos rumos. Quando, por exemplo, entramos em crise no casamento, estamos em crise no trabalho, temos morte na nossa família, ou mesmo alegrias como o nascimento de alguns entes queridos, né? Perdas, ganhos de muito dinheiro. Todas essas situações modificam o curso normal, né, que segue a nossa vida. E através delas temos dois caminhos. Nos tornamos vítimas ou enfrentamos os problemas e achamos uma solução. A maioria das pessoas tem por hábito serem vítimas. Sempre se colocam como o coitado na relação ali de que está acontecendo. A pessoa que se coloca no lugar de vítima não cresce, não evolui, ela só lamenta, ela sempre coloca a culpa no outro. Ah, não foi eu, não fiz, não isso, não aquilo. Sempre é o outro é culpado, nunca ela tem nada a ver com a situação. Ah, foi culpa da minha mulher, foi culpa do meu patrão, ah, foi meu filho que esqueceu de me dar o recado. Sempre alguém foi o errado, nunca a vítima. Ela não para refletir, para analisar e se renovar. A vítima só lamenta. Vítimas não gostam de desafios, eles são sempre muito queixosos. Você pergunta, como é que vai, tudo bem? Ele vai falar, você não sabe, porque eu tô tão mal, porque olha, meu vizinho fez isso, porque minha mulher fez aquilo, porque meu filho não sei o quê. Elas estão sempre reclamando, sempre achando que alguém fez alguma coisa de mal para eles, né? Mas, às vezes, as situações fazem com que a gente precise parar para pensar e refletir mesmo para ver se nós renovamos alguma coisa. Se nós temos a chance de um emprego novo e esse emprego nos vai tirar do nosso lugar de conforto, que é sair da nossa cidade, ter que mudar, ter que fazer uma série de coisas diferentes do que nós estamos acostumados, vai mexer não só conosco, mas com um grupo, né, que é a nossa família, nossos filhos, nosso marido ou nossa esposa. Para que eu possa fazer o melhor para todos e para tomar a melhor decisão e para renovar realmente tudo que está acontecendo, eu não posso ser egoísta e pensar só no que é melhor para mim, no que é o meu problema. Porque, às vezes, o meu problema não é a solução para todo mundo. O meu problema não é o melhor rumo que deve ser tomado. Então, com isto, nós todos dependemos de uma solução comum e temos que entrar num acordo. Temos, então, que discutir e ver a melhor relação para tudo. E é assim que a gente vai resolver o problema em família, para a renovação ser de todos e não de um só. Quando um pai de família desencarna,
por exemplo, desestrutura a família também. E quem sobrou precisa tomar uma decisão para dar rumo a essa vida, dar rumo a essa família, né? Porque a pessoa se vendo sozinha não tem mais aquele arrimo, aquele pessoa que sustentava tudo. Então, as dificuldades vão crescer e vão existir sempre. Mas por que nós temos dificuldade? Para evoluirmos, para nos renovar. Se elas não são dadas, é porque a gente não está ainda com força para poder seguir em frente. Mas se nós temos problema, se eles foram nos dados, se Deus achou que nós podemos ter aquele tipo de problema, é porque Ele também sabe que nós conseguimos resolver esse problema, né? Porque nós só temos aquele fardo segundo aquilo que nós conseguimos fazer. Porque Deus conhece todas as nossas situações e conhece todas as nossas dificuldades. Então, nós temos aqui um esquema para viver. Então, viver não é passar muitos anos, vou viver 100 anos. Viver é viver cada minuto, porque cada minuto da nossa vida tem um problema para ser resolvido, tem alguma questão pendente. Então, viver cada minuto observando o quanto que a vida nos manda de resposta. Aí, então, nós conseguimos ter a nossa renovação. Mas a gente também tem 3 itens básicos para a gente conseguir fazer essa renovação. Então, a gente tem que aprender com o que passou, que é a primeira dica. A segunda dica, a gente tem que ter atenção contínua para não perder nenhuma oportunidade que a vida nos oferece. E a terceira dica é estabelecer metas reais e necessárias. Porque nós não podemos mentir para nós mesmos. Nós sabemos exatamente o que passa dentro da nossa consciência. E muitas vezes a gente enrola e mente para a gente mesmo. E isso não é legal, a gente não vai conseguir se renovar. Porque os desafios são os problemas que enfrentamos. E para que existem esses desafios? Por que nós temos que enfrentar esses problemas? Para exercitar nossa inteligência, para chegarmos a uma solução do problema. Então, se a gente exercita isso, a gente chega a uma conclusão e para o sofrimento. Porque muitas vezes o sofrimento parece tão grande, mas a gente, com um estalo, consegue chegar numa solução e resolver este problema rapidamente. Porque nós temos que estar numa constante mudança. Nossa vida está mudando rapidamente. E a gente, então, não pode ficar estacionado. Nós temos que ter sempre, procurar o novo, procurar o desafio para poder crescer e passar os obstáculos, né? Quanto no texto das árvores lá de Emmanuel, que ele diz que as árvores jogam fora suas folhas inúteis e aí vão aparecer brotos novos, o que o Emmanuel está nos mostrando? Ele está querendo nos dizer para deixarmos as coisas inúteis para fora, jogarmos fora da nossa vida as coisas inúteis, nos abrirmos para novos horizontes. E esses novos horizontes é a nossa renovação. Né? Nós conseguimos fazer com que a gente tenha coisas melhores, deixando de lado aquilo que está nos fazendo sofrer. As sementes, para brotar, segundo o texto, devem secar. Nós sabemos disso. Toda semente precisa de um processo de secagem para que ela passe por uma dormência e aí a gente coloca na terra e essa, então, vai brotar. E vai se transformar em, às vezes, uma semente pequenininha se transforma numa árvore enorme. E é exatamente isso que a gente quer. Tirar da gente aquilo que não serve para que a gente cresça, para que a gente tenha o melhor de nós para o mundo, né? Porque nós não somos criaturas sozinhas.
Nós vivemos em sociedade, então nós temos que pensar no todo. E estamos sempre juntos. A família é como se a gente brotasse todo mundo junto, como se a gente nascesse todo mundo junto, porque a família tem sempre os problemas para serem resolvidos juntos. Sempre falamos que somos os filhos de Deus. Será que nós entendemos que somos mesmo os filhos de Deus? E o que será que o nosso Pai pode nos trazer? Ele sempre vai nos dar só coisas boas? Nós somos imediatistas, nós só vemos agora. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, né? E Deus sabe o que é melhor para a gente, o que vai nos favorecer, o que vai nos fazer crescer e o que nós vamos nos renovar. Porque cada encarnação nossa é uma renovação, né? Todos nós temos alguns problemas, né? Que são as propostas de Deus para nos melhorarmos. Nós, muitas vezes, temos que ter fé e acreditarmos. Essa fé que nós devemos cultivar é a mesma fé que a gente tem no nosso corpo. Porque no nosso corpo, nós não pensamos se vamos respirar ou não, nós não pensamos se o nosso coração vai bater ou não. Nós temos fé que tudo isso vai acontecer. Quando nós comemos, não sabemos qual é o caminho que vai fazer o pedaço de pão que nós engolimos até chegar nas nossas células e nos dar força, nos dar energia. Nós temos fé que tudo isso vai acontecer, mas nós não sabemos qual é o caminho que ele percorre. A maioria das pessoas, porque alguns são estudados e conhecem isso. Mas a maioria só acredita, né? A gente põe pão para dentro e não sabe o que vai acontecer, que jeito que vai ser, não é? Bom, o nosso sangue também é outro enviado que leva tudo que nós temos de bom e de ruim, né? Ou para filtrar, ou para jogar fora, ou para levar de coisas boas. E tudo isso nós acreditamos que está acontecendo de bom, sem nos preocupar, né? Se as coisas todas boas ou ruins chegam para nós, é porque damos conta delas. Principalmente as coisas que nos trazem problema, porque nós estamos aqui, não é para passar férias. Se nós temos problema de saúde, se nós estamos tudo bem, nós podemos ter um problema de relacionamento. Se não temos problema de relacionamento, podemos ter problema com os nossos filhos. Se não temos problema com os nossos filhos, podemos ter problemas financeiros. Quer dizer, nós sempre temos que ter alguma coisa para nos preocupar, porque isso vai nos procurar soluções para resolvermos e sermos educados para isso, né? Para termos crescimento. E, principalmente, para procurarmos a solução. Para termos certeza que vamos procurar essa solução, nós só temos que ter o quê? Tirar o nosso orgulho da frente, porque se nós formos orgulhosos, nós não vamos procurar solução nenhuma. Ah, eu sou capaz de tudo, né? Bom, devemos então agradecer. Graças a Deus nós temos problema. Isso é palavras do apóstolo Paulo para Lucas, quando ele estava na prisão, que ele estava cheio de problemas, ele estava preso, ele foi apedrejado, ele teve um monte de problemas, e ele ainda fala isso para o Lucas. Graças a Deus nós temos problemas. Queremos, então, ou não reconhecer que estamos mergulhados no oceano de energia divina, né? Nós sabemos disso. O próprio texto fala, tanto quanto o peixe na água. Portanto, Deus está no meio de nós, e não lá no alto, como a gente fala, ai meu Deus. Porque Ele nos abraça, Ele dá alternativas, né, para a gente poder resolver os nossos problemas, nos manda os anjos de guarda. Estamos sempre com os nossos anjos de guarda por perto, nos orientando, né? Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, nos faz uma proposta que é o caminho que nos leva a Deus, e a mudança é a mudança de pensamento. Então, os espíritos vivem, a leitura dos espíritos, a palavra dos espíritos é o pensamento. Parece uma coisa meio difícil assim de se falar, mas eles se comunicam pelo pensamento e não por palavras. Então, o nosso pensamento é o grande comunicador. Nas esferas superiores, este pensamento deve ser muito elevado. Então, nós temos que vibrar sempre com pensamentos bons para a gente chegar em vibrações mais altas, para que a gente possa
ter sempre o melhor companhia ao nosso lado, né? Porque o pensamento vicia. Se a gente estiver acostumado a pensar coisa ruim, a gente só vai ter coisa ruim ao nosso lado. O pensamento vicia igual o remédio vicia, tá? Se pensarmos, então, sempre mal das coisas, que eu estou doente, eu não vou ter dinheiro nunca, eu sou um azarado, eu vou ser um azarado, porque eu só atraio esse tipo de coisa. O pensamento tem um grande poder, porque o pensamento forma, sabe? Ele forma pensamentos. Formas pensamento são formas que o nosso pensamento vai lançar através do espaço, através do cosmos. Nós pensamos e construímos a vida que temos hoje. Pelo pensamento, estamos sempre construindo de maneira consciente ou não a nossa vida. Então, se estamos doentes, eduquemos o nosso pensamento para a saúde. Quer melhorar? Educa o seu pensamento sempre. Se não olharmos para o outro, resolveremos sempre somente o nosso problema, esquecendo que, às vezes, o melhor para mim não é o melhor para o outro. Onde há trabalho, há riqueza. Onde há cooperação, há paz. A vítima é o egoísta e quer que todos resolvam o seu problema. O que nos faz sofrer é querer que as coisas sejam permanentes. E quando não são, se sofre pela nossa rebeldia de não aceitar que as coisas são do jeito que são e não do jeito que a gente quer. Cabe sempre a nós buscarmos uma solução coletiva para termos união e harmonia. Saber como olhar para os problemas e não cometer o erro de se rebelar com eles. Segundo Emmanuel, se Jesus deixasse de pensar na Terra, ele desmancharia, de tão elevado que é a sintonia do Altíssimo. Acho que nosso tempo terminou, mas eu queria contar uma coisa rapidinha sobre como o nosso pensamento e como o nosso relacionamento é que faz bem para as coisas. Uma mulher era muito mal casada. O marido era muito ruim, muito chato, reclamão, briguento, vivia as turras com ele não trabalhava, ele não ajudava, ele era um folgado. Essa mulher falava, eu vou ficar com ele até o fim, porque senão eu vou ter que voltar com ele. Só que ela desencarnou. Passou um tempo, ela estava feliz da vida que tinha terminado o problema dela. O marido também desencarnou. E aí, o anjo guardião deles, que foi o responsável pela reencarnação deles dois, disse o seguinte: bom, agora nós vamos nos preparar vocês para a próxima encarnação, vocês vão voltar como marido e mulher. Ela ficou desesperada, falou: não, pelo amor de Deus, eu já fiz tudo para esse homem para poder não voltar mais com ele, mas aturei ele essa encarnação inteira. O anjo disse: você aturou ele e não amou. Agora você vai voltar com ele para aprender a amar. Então não adianta a gente só aturar. A gente tem que enfrentar as coisas erradas, a coisa que não está muito certa na vida da gente para dar um rumo, para renovar. Muito obrigada pela atenção. E amanhã teremos mais uns 15 minutos com o Emmanuel, com uma outra pessoa da nossa casa. Esperamos que vocês aproveitem muito toda essa nossa live, que nós estamos aproveitando também. Deus infinitamente bom e justo, nos abençoe, nos ampare e permita que tenhamos sempre a força de enfrentarmos os nossos problemas para renovarmos a nossa encarnação. Que Deus abençoe a todos e muito obrigada pela participação de vocês.